Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Vou falar sobre o galeão português Padre Eterno. Ele foi o maior navio construído por Portugal no século XVII e foi construído aqui no Brasil, em plena Baía de Guanabara, na Ilha do Governador. E foi mais ou menos por volta de 1640. O Portugal tinha saído da União Ibérica, uma briga que existia entre as coroas de Portugal e Espanha, que foi chamada a Guerra da Restauração. Um conflito que durou, foi se prolongando até 1668. E Portugal precisava de navios, e precisava de navios poderosos. E o Brasil entra nesse contexto para sua imensa floresta com árvores de qualidade. E o Rio de Janeiro possuía não só a floresta, como mão de obra para isso. O governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, ele mandou trazer gente de Salvador. Salvador, na Bahia, era o principal estaleiro do Brasil. Ali se produziam os melhores navios da frota portuguesa que estavam aqui no Brasil, eram feitos em Salvador. Mas também tinha gente aqui do Rio de Janeiro, ele mandou trazer técnicos de Lisboa. A construção deve ter começado por volta de 1659 e levou vários anos. Então, aquele local onde estava a construção era chamada a Ponta do Galeão. Uma das curiosidades que, séculos mais tarde, ali ficaria o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, conhecido como o Galeão. O navio ele tinha mais ou menos 53 metros de comprimento, uma capacidade de 2.000 toneladas. Mas isso é meio controverso, ninguém sabe exatamente a tonelagem do navio. E dizem também que tinha 100 peças de artilharia. Mas muita coisa é lenda, muita coisa se escreveu sobre ele e não se sabe exatamente o tamanho do navio. O Padre Eterno, ele saiu do Rio de Janeiro na década de 1660. Ele partiu na sua prova de mar nessa época e ele precisava atravessar o Atlântico. Em 1665, junto com uma frota, ele saiu do Brasil para Lisboa. No dia 20 de outubro de 1665, ele chegou na capital portuguesa. Ali, o periódico português, o Mercúrio Português, publicou uma matéria exaltando o tamanho do navio. Pessoas de Portugal inteira iam para Lisboa só para olhar aquela maravilha. O navio realmente era gigantesco. Até publicações estrangeiras, holandesas, falavam sobre o tamanho daquele navio. O navio era impressionante o seu tamanho. Ele foi o maior navio construído em todo o reino português. Não tinha coisa maior. Mas ele teve uma missão. Depois da sua chegada a Lisboa, ele partiu para outras missões. E o Padre Eterno percorreu o Oceano Índico alguns anos depois da sua chegada. E simplesmente ele se perdeu no oceano. Ninguém sabe com segurança a localização e as circunstâncias do naufrágio. Ou seja, ele virou uma lenda. O Padre Eterno é considerado um dos maiores mistérios da marinha portuguesa. Até hoje ninguém sabe o fim do gigantesco navio Padre Eterno. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura e até uma próxima.